Compreender o outro negociador é algo extremamente importante no processo de negociação. Você saber ali a forma como o outro pensa, como ele vai tomar uma decisão, né, como ele enxerga o mundo, como que está aquele processo negocial para ele, é algo que com certeza vai te ajudar durante o seu processo. Vai te ajudar no momento de você ali entender um posicionamento que ele teve. Você conseguir lançar uma proposta e ele aceitar aquela proposta, porque aquela proposta que você lançou ela foi bem certeira. Ela veio para satisfazer uma necessidade, um interesse dele, era aquilo que ele buscava na negociação e você lançou exatamente aquela proposta. Bom, esse grau ali de proximidade da forma como o outro enxerga o mundo, enxerga especificamente o processo negocial ali, ele é o processo empático. Processo que é extremamente relevante na negociação, que você precisa exercitar, se colocar no lugar do outro. Agora a questão é, como que a gente se coloca no lugar do outro na negociação? Quais são os aspectos que eu tenho que olhar ali para conseguir fazer esse exercício? Veja, tem algumas questões que você precisa prestar atenção durante o processo se você quer realmente ali estabelecer uma conexão com o outro, se você quer pensar aquele processo de negociação sobre a ótica do outro negociador. E uma dessas primeiras questões aí que você deve prestar atenção durante o processo, né, ter em mente na hora de fazer esse exercício empático, é saber primeiramente as alternativas do outro negociador. Pense, você é o outro. E se essa negociação que você está tendo ela não der certo, o que você vai fazer? Quais são as suas alternativas? O que na negociação a gente chama de BATNA, né, que ficou muito popular ali com o programa de negociação de Harvard, né, esse termo. Então tem diversos termos para isso, mas basicamente isso seria ali a melhor alternativa para um acordo negociado, seria ali o seu plano B. O que você vai fazer se aquela negociação não der certo, né? Então, qual que são as alternativas dele? Ele tem interesses e necessidades, ele vai satisfazer isso, independente de ser com você ou não, ele vai pelo menos buscar a satisfação disso. Então, o que ele tem em mente? Né? Se aquela negociação não der certo, ele vai negociar com quem? Então, você precisa ter essa ideia, quais são as alternativas do outro negociador. Sabendo isso, você vai estar mais próximo da maneira com que ele pensa a negociação. Outra questão que você tem que buscar compreender ali, que você tem que se ater na hora ali de fazer esse processo empático com o outro, é sobre os interesses e as necessidades. Veja, quando a gente fala de interesses e necessidades, a gente faz uma pequena diferenciação, mas em termos didáticos, assim, na prática você vai entender como uma coisa só. Mas veja, essa diferenciação ela vem do que as necessidades, ela normalmente são uma questão mais a priorística, então uma questão mais instintiva, então como uma necessidade ali, por exemplo, de se alimentar, a necessidade de segurança, uma coisa mais intrínseca do humano, que ele busca a satisfação. Os interesses podem ser uma questão mais elaborada, então ele tem interesses em outras coisas que não são ali tão instintivos, né? Não acontecem primeiro de tudo, não é mais básico, né? Pode ser mais elaborado. Mas pra gente, a gente vai tratar como se fosse uma coisa só. Então, basicamente, quando a gente pensa em interesses e necessidades, a gente vai lembrar que, olha, interesses e necessidades é o que mobiliza o outro a estar negociando comigo. Então, por que ele sai da casa dele e vai lá negociar com você? O que move ele? O que ele quer? Qual que é a necessidade, o interesse que ele quer satisfazer? Ele está na negociação, ele quer satisfazer algo, certo? E ele não consegue satisfazer isso sozinho, por isso que ele está negociando, né? A negociação é a via para essa satisfação. Então, o que move ele lá? O que faz ele se mobilizar para estar negociando com você? Isso é o interesse, isso é as necessidades do outro negociador. Outra questão que a gente tem que ter em mente é sobre o posicionamento dele. Como que está as posições do outro negociador? Veja, ele tem interesses e necessidades. E como que ele vai buscar suprir isso no processo de negociação? Agora, no processo de negociação ele vai ter que interagir, certo? Ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que reivindicar, ele vai ter que, né, se colocar na mesa de negociação, colocar as exigências dele, colocar as ideias dele. Então, a posição é a forma como o outro negociador se põe na mesa para buscar a satisfação dos interesses e as necessidades. Então, pensar nesses três aspectos dos interesses e necessidades, das posições que o outro está tendo e das alternativas que ele tem ali à disposição, pensar esses três aspectos vai te ajudar a compreender melhor
como o outro ali faz o processo de escolha, de decisão dele na negociação. E claro, compreendendo isso, vai ficar muito mais fácil você fazer esse exercício empático de se colocar no lugar do outro, tentar entender como que é o universo dele, como é que ele pensa na negociação, tentar entender qual é a proposta que mais pode agradar ele, satisfazer os interesses dele, qual que é a proposta que ele vai gostar, que ele vai querer fechar o acordo, e por que também você vai entendendo melhor ele, você vai compreender, olha, por que ele fez tal proposta para mim, por que ele teve tal atitude na negociação. Então, quando você for estabelecer esse processo empático na negociação, lembre-se desses pontos, né? Tente buscar ali, entender ali quais são as alternativas, interesses e necessidades e as posições, observe as posições do outro negociador. Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai fortalecer ali a empatia no seu processo negocial e seus resultados vão melhorar muito.